Hoje? Não? O irmão Pai vai ter uma palavra aqui pra gente. Vem aí, cadê a Bíblia? Vai ter uma palavra aqui pra gente. Cadê o irmão que vai encorajar ele lá pelo braço? Cadê o irmão? Não! Quinta-feira. Vamos. Ele vai ler um versículo aqui na frente. Vem cá. Com ele. O Espírito prepara, né? Linda glória! Tá com a espada aí, né? Então você vai abrir em Salmos 23. Glória a Deus! Espera o microfone para ele. Isso. Acompanhe ele. Salmos 23. Glória a Deus, aleluia. 23. Isso. Capítulo 23. Isso aí. Pequeno. Você pode ler. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém! O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça. Por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu és comigo. A tua vara é o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante a mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glória a Deus! Glória! Eita glória! Tá vendo? Como não está preparado? Aprendeu a ler, né? É ou não é? Você sabia que a oportunidade prepara o homem? Sabia que a oportunidade traz transformação? Sabia disso? É para isso que Jesus foi na cruz. Para nos dar o quê? Oportunidade. Oportunidade de salvação. De alcançar a verdade, que é a tua palavra, o conhecimento. Como vai conhecer se não ler? Mas lendo, se conhece. Na medida que nós vamos trazendo o conhecimento para dentro, nós vamos sendo cobrados por nós mesmos, porque nós vamos estimular metas dentro dos nossos pensamentos, por temor a Deus, para agradar a Deus. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o quê? É o temor a Deus. Então quem teme a Deus, respeita as leis e os mandamentos, simplesmente expressa aquilo que está moldado. Quando eu respeito os preceitos de Deus, eu estou demonstrando o temor que eu tenho para Ele, a reverência que eu tenho diante dele. E quando vem essa expressão através dos atos, das atitudes, o mundo está me enxergando assim como um acusador também. A Bíblia vai dizer que o diabo foi até Deus para tentar o quê? A acusação contra Jó. Ele diz: olha, ele só te serve porque tu colocaste um muro em volta dele, e porque ele tem todos os bens e as bênçãos que você concede. Deus diz assim: ó, então tira tudo, toca em tudo, só não toca na onde? Na alma. Mas os muros principais estavam no coração de Jó, porque era um homem reto, íntegro e fiel. Quando se carrega a justiça, quando se carrega o temor de Deus aqui dentro, o que está lá de fora não importa. Glória a Deus! O que te faz estar bem do lado de dentro não é o que está do lado de fora, é o que você alimenta do lado de dentro. Os seus pensamentos te formam. Aquilo que você pensa, você atrai e você se torna naquilo. Aquilo que você fala, muitas das vezes, também vai caracterizar como é a sua personalidade. Por isso que o próprio Jesus diz que nós devemos estar afirmados na tua palavra de dia, de noite, em meditação constante. Diz isso a Josué, o próprio Deus diz: medita nessas palavras,
no livro desta lei, não te aparte nem de dia e nem de noite. Quando ele diz meditar, é você trazer para o lado de dentro, é você guardar ela igual Jó fez. Se Jó não guardar a palavra, ele blasfemava contra Deus. Mas ele não blasfemou porque ele guardou a palavra. Satanás intentou, usou pessoas, mas ainda assim não houve êxito. Por quê? Porque ele soube preservar a palavra dentro do coração dele. Não adianta a gente estar dentro da igreja e lá fora está pintando e bordando, não. Você está se enganando. Está achando que está enganando Deus? Você está achando que está enganando a Deus? Engana, filho. A Bíblia diz: Deus não deixa se escarnecer de coisa alguma. Tudo que o homem plantar, ele certamente. Ele está dizendo certamente, ele está dizendo é certeza que vai fazer. Então, se a pessoa é um pouco inteligente e adquirir sabedoria, ela vai saber reservar o temor dentro do coração e respeitar o que a palavra de Deus nos manda. Porque muitas das vezes o homem acha que tudo que é imposto diante de um altar, de uma ministração, é aquilo que nos interessa. Não, aqui a gente prega o que interessa ao reino. Aqui a gente não prega o que interessa a gente. O que torna vocês interessante para mim é porque vocês é interessante para Deus. O que torna eu alinhado com coisas que interessam a Deus é um temor que eu carrego. Se de repente vocês não interessassem a Deus, eu não interessaria em vocês. O meu interesse está aplicado naquilo que interessa ao meu Pai. Então é assim que um servo deve ter uma mente formalizada. É assim que um servo é enxergado e é caracterizado diante dessa terra. Quando Deus ele impõe diante de nós os estatutos, os preceitos, as ordens, os mandamentos, Ele quer trazer a origem da perfeição para a terra, através da minha e da tua vida. E tem muita gente que diz que não aguenta, não suporta, mas ele vai dizer que não vem tentação nenhuma se não for humana. Se você ainda está ligado às coisas da terra, você não vai resistir à tentação. Mas se você realmente está alicerçado com Cristo, tudo você pode, porque a sua força vem do alto. E sabe por que ele diz que o poder dele se aperfeiçoa na minha e nas suas fraquezas? Porque a gente é testado até o extremo. E quando a gente chega no extremo, que nós não temos mais força, ele diz: agora eu acrescento uma porção maior do meu espírito, porque você soube resistir. Você usou todas as suas forças para vencer essa tentação, essa provação. Então você demonstrou através das ações, das atitudes, que você realmente tem um interesse nas minhas coisas, nas coisas que são do nome. Essa provação, ela é diária, querido. Quando ele diz para tomar a cruz, ele está dizendo as responsabilidades são diárias. Diariamente Jesus ele passava por provações, por tentações, por momentos difíceis. As circunstâncias transitórias, que é esse, digamos que as provações, que é incumbida a todos os homens aí fora, é incumbida a quem é crente também. Uma coisa que eu sempre digo, ainda aumenta ainda a potência. Parece que o negócio é, né? Quando foi jogar Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, o que é crente mandou aumentar 7 vezes. Como é que pode, né? Se não fosse crente, jogava lá no fogo normal. Mas diz, é crente, então aumenta 7 vezes aí a prova. Tem gente sendo provada aqui. Tem gente sendo provada, e Deus está dizendo, eu tenho aumentado a fornalha. Sabe para quê? Para trazer honra, porque quando ele sai de lá andando, quando ele sai de lá o quê? Ali foi uma demonstração clara de uma justificação por parte de Deus. Fecha esse portão, por favor, aí. Isso. A justificação clara de quem? De Deus. Eles ficaram se justificando dentro da fornalha? Não. Eles ficaram falando alguma coisa dentro da fornalha? Não. Eles entraram em espírito e saíram em espírito. Glória a Deus. Entraram em quê? E saíram em quê? Espírito. Aleluia. Não pode, né? Os caras que foram jogar ele lá morreu tudo. Estava na carne.
Mas aqueles que estavam em espírito entrou e saiu da mesma forma. Eu sempre falo isso, a única coisa que queimou neles foi as cordas que prendiam eles. É isso que Deus faz. O fogo de Deus não nos consome, ele simplesmente arde, traz um complemento dele em nossas vidas. Porque a nossa natureza é espiritual, não é carnal. Então aquilo que é carnal está ligado ao tentador. Diga comigo, aquilo que é carnal está ligado ao tentador. Então quando o fogo de Deus está incumbido em nós, ele vai queimar o mal, o pecado e o adversário. Então aquilo que prendia eles foram queimados simplesmente porque não fazia parte de Deus. Só ficou vivo aquilo que fazia parte de Deus. Amém? Amém. Abram as vossas Bíblias em Mateus capítulo 12. Aleluia, Jesus. Eu vou deixar bem claro algo que o Espírito Santo ministra no meu coração para me dizer, igreja. Aleluia. Louvado seja Deus. A sua dedicação para com as coisas de Deus, ela de fato vai trazer resultado para você mesmo e vai impactar a sua geração. Não vai mudar a minha vida. Quando você diz sim ou não para Deus, isso não vai interferir a minha vida. Porque tem gente que acha às vezes que o pastor quer segurar a gente na igreja, que eu não seguro ninguém. Eu faço das palavras de Jesus as minhas. Os que o Senhor me enviaste, eu zelei. E os que partiram, não era do Senhor. Então só vai suportar, só vai ficar, só vai permanecer quem quer compromisso. Uma igreja espiritual, uma igreja que é espiritual, só vai se manter de pé quem é espiritual. Uma igreja carnal não vai familiarizar com uma pessoa que é espiritual. Por que eu digo isso? Porque eu já vi a minha mãe, Deus usar a minha mãe espiritualmente dentro de um ministério que não são espiritual e dizer que ela é louca. Vocês estão entendendo? Assim também como o homem natural entra e fala, é loucura isso. Sim, é loucura, lógico. A medida da tua fé é aquilo que te torna semelhante ao Deus que você serve. Se a sua fé é pequena, boa sorte, é a sua fé. Não vai mudar o que acontece do lado de cá. Aquilo que resplandece desse lado de cá, simplesmente vai reproduzir o tamanho da nossa fé. Jesus é um exemplo claro em dizer, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, e disser ao monte, passa daqui para lá, só aguarda a resposta. E nós vamos falar até algo parecido nessa noite. Porque aquilo que nós falamos, reproduzimos pela nossa boca, esse texto que nós vamos ler, ele vai falar acerca disso. Que há um juízo para tudo que flui de dentro dos nossos lábios, da nossa boca, do nosso coração e dos nossos pensamentos. O que vem na mente passa pelo filtro, né? A gente chama de filtro, o coração filtra e deixa sair pela boca. Vem no pensamento, desce o coração e sai pela boca. Nós temos que filtrar tudo que passa na mente, tudo que passa no coração. Aleluia. Estão entendendo? Mateus capítulo 12, versículo 35. Versículo 34. Todos acharam? Que vai dizer assim: raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que toda a palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo, porque por suas palavras serás
justificado, e por tuas palavras serás condenado. Diga comigo, as palavras têm o poder de condenação. É muito sério isso. As pessoas nos dias atuais, elas não estão mais agindo com sabedoria. Já não pensam no filtro para falar, ao contrário, fala, depois pensa em filtro. Está invertido todo o processo. O homem prudente, ele vai filtrar o pensamento e vai fazer a separação se faz parte dos pensamentos que descem do alto ou se são pensamentos terrenos que vão causar um impacto na questão de destruição entre o seu relacionamento e Deus. Veja que por intermédio da boca nós temos o poder de nos aproximar de Deus e nos afastar. Mas essa reprodução que nós fazemos pela boca é aquilo que está reservado dentro do coração. O próprio Jesus, ele está dizendo aqui, porque pelas tuas palavras serás o quê? Versículo 37. Justificado. E o que mais? E por tuas palavras será condenado. Nós vamos ver a figura de um servo no versículo 15. Se você notar comigo, nós vamos ver aí que vai dizer assim, ó, Jesus, sabendo disso, retirou dali e acompanharam nas grandes multidões. E ele curou a todos. E recomendava-lhes rigorosamente que não descobrissem. Ele recomendava que não viessem falar. Ele gostava de ser reservado. Versículo 17. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: eis que do meu servo escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará o evangelho aos gentios e o juízo. Amém? Amém. Mas olha o versículo 19. O que Jesus diz? Olha o que a palavra de Deus diz. Não contém? Alguém contenda em silêncio? Falar. Ele diz mais: nem clama. Alguém fica clamando: nossa, eu estou sendo injustiçado. Não, ele está orientando aqui. Mas aí ele diz: ó, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o borrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. O que ele está falando? Acerca do juízo. Ele está dizendo: ainda que a cana está pegando fogo, existe um tempo para ser julgado. Versículo 20: não esmagará a cana quebrada e não apagará o borrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Ele está dizendo o quê? É necessário nós sermos homens prudentes ao ponto de esperar. Eu vejo muito crente dizendo: eu estou sendo injustiçado. Estou sendo injustiçado. Eu não aguento mais. Esse crente ainda não aprendeu a esperar em Deus. Essa figura que é destinada a nós por intermédio das Escrituras Sagradas nos traz o exemplo de que nós não devemos clamar, ficar clamando, resmungando, chorando pelos cantos, e muito menos ficar buscando justificação. Diga comigo: o justo vive pela fé. O céu, ele se encarrega em justificar os teus eleitos sobre essa terra. Quando o próprio Senhor, ele diz lá em Salmos capítulo 1, não assentar nas rodas dos escarnecedores, ele está dizendo: quando se assentam à mesa, rola o quê? Palavras, conversas. E em meio às conversas, isso pode trazer uma aliança para a tua alma. Isso pode trazer condenação. Vocês sabiam disso? As pessoas, elas estão se autocondenando nos dias atuais. A Bíblia diz que por meio da nossa boca procede a palavra de vida e de morte. A gente tem o poder de declarar vida ou o poder de declarar morte. O próprio Deus é o exemplo disso. Disse: haja céu, haja terra. Foi por meio da palavra pronunciada.
Então o que você anda pronunciando dentro da tua casa? O que você anda pronunciando para as pessoas que assentam ao teu redor? Eu já ouvi muito pessoas falar que eu sou chato, que eu só falo de Jesus. Eu falo, o coração está cheio do quê? A minha aliança, o meu pensar, é tudo por Ele e para Ele. Eu vou falar do quê, querido? Eu tenho que falar daquilo que eu penso, daquilo que eu medito, daquilo que eu carrego, daquilo que eu vivo. Então uma pessoa, quando ela chega para falar de alguém para você, ela está cheia do quê? De Deus? Não. Hã? Isso não é de Deus. O caráter de um servo sabe agregar na tua vida o tempo certo do descanso. Ele descansa e Deus ele entra com a sua justificativa, com a sua justiça. Eu falo isso porque eu sou prova disso. Eu sou prova de ver coisas, palavras, injustiças, mas eu sou prova de ver os resultados também. Quando eu busquei esse conhecimento por intermédio da palavra de Deus e a revelação do Espírito, eu aprendi a descansar. Hoje a crise da sociedade é a ansiedade. Hoje a crise que ataca o ser humano é a ansiedade. Quantas pessoas não andam ansiosas? Porque não sabem reservar os seus olhos. A Bíblia diz que os nossos olhos são como candeia, tem o poder de inflamar o corpo. São homens presunçosos, que cobiçam. Os seus olhos estão apontados para aquilo que, assim eu posso dizer, para a tecnologia. Não tem mais tempo para ler a palavra de Deus. O tempo que lhe reserva, que tem, é para ficar vendo o quê? Coisas vãs na própria internet. Escuta, tem muita gente que vai para a internet ver uma pregação para pregar igual. Sabia disso? Sabia disso, igreja? É. Teve um pastor que chegou e me disse: rapaz, estou com um obreiro lá que está me dando trabalho, hein? Eu falei: pastor, o que foi? Ele disse para mim assim: rapaz, eu pedi ele para pregar lá, ele pregou a pregação todinha do joelho do trovão, igualzinha, sem tirar e pôr, no detalhe, gravou tudo na mente. As pessoas, elas só estão sabendo reproduzir, mas guardar não sabem. O que chama a atenção de Deus é aquilo que se reserva e não aquilo que se fala. Quando eu comecei a minha caminhada com o Senhor disse para mim: ei, escuta só, na medida que você busca o meu conhecimento, eu te formo da minha maneira, do meu jeito. Você não é igual a todos. Olha para o seu dedo, eu olhei, a sua digital não é igual a todo mundo. Então tem pessoas que elas querem ser igual a outra. Para, o processo é ser imitador de Jesus. Aleluia. O processo não é ser imitador de homens. Então pessoas começam agora a se sentir inferiores por intermédio do quê? Daquilo que não consegue associar ao seu perfil, é óbvio. Nós temos que estar associado por aquilo que está incumbido ao propósito de Deus na minha e na tua vida. Então você, eu, nós não temos que ser igual a ninguém. Nós temos que ser da forma que Deus nos chamou. E na medida que nós buscamos o destaque da palavra, nós buscamos o foco na palavra, Ele vai formando em nós aquilo que é necessário ser formado. Sabe por que Deus mudou o nome de Jacó para Israel? Ele lutou com o outro. Ele lutou ou não lutou? Sim ou não? Sim. Enquanto você não me der a minha bênção, eu não te solto. Você imaginou se tivesse muito Jacó nessa terra? Esse Jacó, o Jacó que já estava para receber aí a graça de Deus, né? A bênção de Deus. Aí tem pessoas que começam a falar: não consigo.
não saiu igual. Querido, nós temos uma personalidade única diante dos olhos de Deus. E aquilo que nós reproduzimos é aquilo que está reservado em nós. Mas para isso a gente tem que praticar, tem como dever a busca do conhecimento. Tem pessoas que acham que o Espírito Santo vai vir e vai jogar a bagagem completa e toma, vai lá, faz. Não é desse jeito. Quando ele diz, João 14, 6, salvo engano, é 8, conhecereis a verdade e elas vos. Aí o Espírito Santo vai sentir liberdade na tua vida para te usar. Você conhece a verdade, ela faz parte de você, certo? E ela promove libertar. Aonde há liberdade, o Espírito Santo reside. Aonde há liberdade, libertação, o Espírito Santo reside. Então existe a ministração que o homem, ele chega lá, decora texto, monta esboço, faz isso, faz aquilo, e ele prega num perfil de homem natural. Mas existe a pregação que realmente gera arrependimento, igual a de Pedro. Pedro, ele pregou, foi mais de 3.000 almas ao arrependimento. Existe a doutrina dos fariseus, pregava, falava do Pentateuco, pregava a palavra, mas só da boca. Mas os discípulos, por ter comunhão com Jesus, se aproximar de Jesus, que Ele é a porta, eles adquiriram agora o conhecimento, agora eles em Cristo são mais do que vencedores. Eles recebem uma graça que para o homem, eles podem parecer não ser capacitados, mas pelo Espírito, Ele é capacitado. A Bíblia diz que a sabedoria, ela transcende do alto e desce até o homem. A sabedoria, ela vem da onde? Do alto. Na medida que você anseia buscar, você é cheio por aquilo que o seu coração deseja. O próprio Jesus disse: se vocês, pais, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quem dirá ele? O teu Deus, que pedindo o meu Espírito, eu vos darei. Mas as pessoas hoje, elas não querem mais isso. Elas querem estar na igreja para receber uma revelação de saída de escritura, de casa, de documentação, promessas vazias, que vão tudo ser consumado. De que adianta você entrar na igreja, ficar só recebendo aquilo que te interessa, mas não vai mudar a sua vida para a eternidade. De repente até aquilo que muitas das vezes vem sobre a tua mão pode te trazer até uma condenação. Por que eu falo isso? Quantas pessoas satanistas, ocultistas, são ricas, milionárias, tem a melhor cama, mas não tem o melhor sono, andam inseguras sobre a face da terra. A qualquer momento Satanás pode desgarrar a alma do corpo e levar embora. Por quê? A aliança que ele fez com ele mesmo, com o próprio Satanás. Então Satanás, ele tem poder de dar. Se o cristão soubesse como fluir uma realidade com Deus, mas o problema é que as pessoas, quando não estão preparadas, Deus nem libera, porque a perdição é séria. Se eu me dar um carro, me dá um carro, Deus vai dar o carro. Uma semana depois está no baile funk, largou a igreja. Porque a dona Maria, o seu José que estava na porta, não deu a paz do Senhor para ele. Ele ficou com raiva. Até as bênçãos pode comprometer. Leia lá Deuteronômio capítulo 8 depois, versículo 7 adiante ali. Ele diz: olha, cuidado, para que não te esqueça, quando os teus gados forem multiplicados, o teu azeite, para que não te suceda coisas piores, que é a morte. Davi é exemplo disso. O homem que tinha de tudo era rei. Ele disse: tira tudo. Eu entendi que não faz sentido ter tudo, se não ter tudo aqui ao meu redor, se não tiver o tudo aqui dentro.
Ele é exemplo disso, mas os cristãos nos dias atuais não estão entendendo o que é a característica de um servo. Quando se fala de servo, é em servir a Deus. Eu só vou servir alguém quando eu me abstenho do meu tempo. Quando você presta um serviço CLT, você faz o que você quer? Você faz o que seu patrão? Por que o homem ele sabe obedecer mais os homens do que a própria palavra de Deus? Está tudo invertido. Os valores estão invertidos. E as pessoas cada vez mais, elas se tornam cativas dos seus próprios pensamentos. Elas se tornam cativas das suas próprias cobiças. Por quê? Só sabem querer, obter, conquistar. Tu não é enxergado pelas suas conquistas, mas sim pelo que você abre mão de ter por amor a Ele. Quando a gente abre o coração para Deus verdadeiramente, quando a gente serve a Deus verdadeiramente, abstendo de tudo que nos cerca, porque se você não parar para analisar, a Bíblia vai falar acerca da família, dos bens, dos amigos. Fala ou não fala? Fala. A Bíblia ela traz um ensino assim, ó, poderoso. Deus ele coloca ao nosso redor coisas que podem nos distrair. E o intuito disso é filtrar em nós se realmente nós estamos focados naquilo que nos cerca ou naquilo que vem do alto. Quando Ele te dá uma família, Ele diz: não ame seu pai ou sua mãe mais do que a Deus, senão você não é digno do reino. É assim ou não é? Sim. Quando Ele te dá um trabalho, Ele diz: obedeça aos seus patrões. Está lá um rebelde tentando te influenciar para você ser lá um militante lá dentro. É assim, não é? Isso envolve tanto os pais quanto os filhos, porque todo filho um dia teve um pai. Assim como todo pai um dia foi filho. Então, se a gente for parar para pensar, a própria palavra diz: aos filhos obedeça aos vossos pais, para que te suceda dias prolongados sobre a face da terra. Existe deveres incumbidos ao homem natural, que traz destaque ao seu ser espiritual. Porque você é um homem natural, fisicamente, filtrado na sociedade, como Jesus. Ele andou em carne, mas ele era espiritual. O coração de Jesus, a mente de Jesus estava em Deus. Só estava os pés aqui, ele era peregrino. Ele só andava aqui e trazia as coisas que vinham do próprio Deus para a terra. E a gente vê aqui que os fariseus, eles tentaram contra Jesus. Nós vamos ver dentro desse texto que quando chega um endemoniado, um cego, Jesus cura ele. Mas ali havia fariseus que ouviam as pessoas falarem: nossa, como pode? Olha essas maravilhas acontecendo por intermédio dele. Não é possível. Ele faz isso em nome de Beelzebul. Versículo 24. Satanás usou a boca deles, o pensamento deles, o coração deles, usou tudo deles. 100% propriedade de Satanás. Nós temos que ser 100% patrimônio particular de quem? De Deus. 1 Tessalonicenses 5:23, ele busca homens e mulheres separados em espírito, alma e corpo. Veja que o reflexo maior é no espírito, que vem primeiro. Depois vem do quê? Na alma, que se concentra nas duas emoções, e depois no corpo, que se concentra nas ações. No espírito é o ponto de contato onde fluem as decisões. Na alma é o centro das emoções, onde você faz escolha, mas no corpo é o campo das ações, é onde você pratica o que você pensou. Estão entendendo? Mas sabe o que é incrível? Versículo 25 vai dizer assim, ó: e conhecendo os seus pensamentos.
Jesus conhecia o quê? Os pensamentos. Eles só pensaram, eles não falaram, querido. Jesus conhecia o quê? Os pensamentos. E ele diz: todo reino dividido contra si mesmo é devastado. E toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Ele ainda questiona Satanás: pode expulsar ele mesmo? Tentar contra ele mesmo. Aleluia, glória a Deus. Mas sabe o que é incrível? Jesus, ele não ficou indagando questionamento. Jesus, ele teve uma revelação do Pai naquilo que estava somente reservado na mente do homem. Porque os pensamentos de Jesus eram mesmo os pensamentos de Deus. A revelação que Jesus tinha vinha do próprio Deus, onde os olhos dele estão por todas as partes. Então o Pai revelava ao Filho até aquilo que estava reservado no coração e no pensamento daqueles homens. O próprio Jesus diz: todo reino dividido não prospera. Eu acredito que aqueles homens naquele momento deveriam, do meu ponto de vista, agregar o temor para o coração e buscar agora partilhar o seu tempo mais com Jesus. Buscar se envolver mais com Jesus. As palavras que vinham por intermédio de Jesus, elas vinham com poder, a Bíblia vai dizer. Poder de transformação. Diga comigo: poder de transformação. Nós vamos ver que Jesus ainda dá uma oportunidade para eles, dizendo assim no versículo 31: portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não lhe será perdoado aos homens. Cara, isso é muito sério. Isso é muito sério, grave e perigoso. O que você está fazendo com um instrumento chamado boca? Porque as suas palavras, elas vão te fazer conhecido. Satanás só te conhece por aquilo que você fala. A Bíblia diz que Deus é onisciente, presente, potente. Ele vê tudo que está aqui dentro. Que está aqui dentro. Satanás não tem esse poder. Então ele faz de tudo para que você venha falar. Quando você fala que seu marido não presta, ele não vai prestar nunca. Você está profetizando a vida dele. Quando você fala que a sua esposa não presta, ela não vai servir, cara. Você mesmo está destruindo a sua família. Quando você diz que o menino é atentado, que é isso, é aquilo, é óbvio que não vai ser um menino pacífico. Você não está sendo pacífico com ele. Você nem sequer está usando de sabedoria que a própria palavra de Deus constitui a mim e a você para educar os seus filhos, que é um dever seu. Então não jogue a culpa para Deus. Porque o que a gente mais vê é isso. Maldita hora que você é isso. A gente vê isso circulando hoje nos dias atuais. São características do esfriamento do amor. Deus diz: ao passar do tempo, o amor de muitos iria o quê? Se esfriar. Querido, é muito sério isso. Se você começar a mudar agora o que sai da sua boca, veja só, mas alimentar o seu coração com a palavra, a sua vida muda. A sua vida muda. Aleluia. Glória a Deus. Você alimenta a palavra de Deus no seu coração, reserva lá. E quando você fala dentro da palavra, você traz vida para você. Glória a Deus, aleluia. Você traz a justiça, você atrai a justiça de Deus para você. Nós vamos ver que o próprio Jesus diz no versículo 32: qualquer que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoado. Mas se disser alguma fala, ou seja, palavra contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado.
Aleluia. Você acha que esses homens estavam blasfemando contra quem? Contra Jesus ou contra o Espírito Santo? Jesus era a obra-prima do Espírito de Deus, do Espírito Santo na terra. Eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo. Ele estava trazendo condenação para eles mesmos. Se haverá um filtro de um juízo, de uma justiça por intermédio do que a gente fala, como que nós vamos agir a partir de hoje? O que nós vamos falar a partir de hoje? Tem pessoas que dizem assim, eu não vou na igreja hoje porque eu estou com dor de cabeça. Todo culto vai sentir dor de cabeça. Satanás achou seu corpo fraco. Eu não vou na igreja sábado porque eu recebi um convite para estar numa festa. Todo sábado vai ter festa para você. Você está se abstendo do quê? Provando o que para Deus que ama Ele desse jeito? Se você escolhe mais os prazeres da carne do que as coisas que são do Espírito. Você está sendo tolo, insensato. Salomão escreve dizendo assim, repreenda somente o sábio e o tolo ignore, para que não haja contenda contigo. Até para a repreensão nós somos subordinados à vontade de Deus. Tem pessoas que acham que a gente não vê nada. Existe algo chamado justificação, justiça. E os que esperam no Senhor, esperam na justiça dele. E diante do juízo, da justiça terrena e celestial, ninguém vai ser absolvido, querido, se não houver arrependimento genuíno. Dentro dessa terra aqui, fisicamente falando, haverá uma cobrança. Você pode ser absolvido naquele grande dia mediante ao arrependimento. Saul chorou, esperneou na terra. Mas Paulo vai dizer lá em Hebreus, só me engano, capítulo 12, versículo 5 ou 7, que não se achou lugar para os salmos. Ainda que com choro ele planteou diante de Deus, o coração estava distante. Você acha que o mundo espiritual respeita o seu choro? Tadinho. Você acha que Satanás vai falar, tadinho, está doendo, eu vou parar. Aquilo que você reflete pela falta de conhecimento, você alimenta Satanás na tua vida. Aquilo que você faz, as suas atitudes, as suas ações, traz um impacto de quê? De um alimento para Satanás. Eu sempre falo, você coloca ração para ele, cria ele como seu bichinho de estimação. Agora, quando você alimenta as coisas que são do alto, você se torna uma pessoa do alto. Seus pensamentos são do alto. A sua vida é do alto. O amor que flui dentro de você vem do alto. As suas ações vêm do alto. As instruções na tua mente, elas são regidas pelo próprio Espírito Santo. Você está dizendo para as suas emoções, ei, calma, eu sou guiado, não é por você não, alma. Pensamento. Eu sou guiado agora pelo Espírito de Deus. Por isso que ele diz que nós temos que ter o fruto do Espírito. Ele diz, primeiro, o amor. Tem que ter o amor do Pai, senão os demais frutos nem surgem. Se não tiver o amor do Pai, não vai haver os demais frutos. Ele está dizendo, o primeiro é o que? Lá. Aí depois, quem carrega o amor, carrega longevidade, amor, longanimidade, benignidade, mansidão, prudência. Quem carrega o amor, carrega o quê? Amor, longanimidade, benignidade, mansidão, prudência. E é equiparado a um homem prudente. Porque as suas emoções não vos governam. Ai, deu vontade de beber, tomar uma. Você acha que é o Espírito Santo que mandou você beber? Vou fumar aquele becão de 2 metros. Dá uma de Snoop Dogg. O Snoop Dogg está sendo liberto. Você acha que é o Espírito Santo que está mandando? Não, fumar aquele narguilé não tem nada a ver. Paulo diz, tudo é lícito para a sociedade, mas nem tudo convém ao Espírito de Deus.
Quem busca uma vida com Deus tem a consciência e a convicção daquilo que é lícito por intermédio da revelação do Espírito. Então tem gente que falando, não tem nada a ver beber, não tem nada a ver fumar, não tem nada a ver matar, não tem nada a ver roubar. Você está se autodestruindo. Eu sinto muito, mas você está se autodestruindo. Satanás está manipulando a tua mente. Ele está te levando para o abismo. E o retorno você vai ter quando a sua alma descolar do corpo. E aí? Como será a colheita? Porque as consequências ninguém vai fugir dela. Se há um tribunal, há uma justificativa a ser dada. Há um juízo, há uma condenação, seja ela absolvida ou não. A própria palavra de Deus traz para a gente uma consciência. Paulo vai escrever em Efésios capítulo 2, salvo engano, dizendo assim, ó, ninguém é salvo por obras, mas os salvos foram salvos para exercer a obra. Aí eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. Está se tornando só distração. Está fazendo, mas não está obedecendo a voz de Deus. Está fazendo o que quer, mas não obedecendo a voz de Deus. Quando... Vem aqui, vocês dois, vem aqui. Fica de pé. Os dois, vem lá. Ó. Vou fazer uma comparação aqui que o Espírito Santo está me dando uma direção. Ele está aqui, ó. Aí Satanás vem na mente e fala assim, ó, você tem que fazer muita obra. Você está fazendo pouco. Faça mais. Ele faz tanta obra que ele não lembra da família. Ele não lembra de mais ninguém. Chega uma hora que ele mesmo cansa de Deus. Vai falar, estou fazendo, mas não estou vendo resultado. Mas ela não. Ela está ouvindo a voz do Espírito Santo. Digamos que tem 20 casas para visitar aqui, para ele visitar. E Satanás fala, você tem que visitar as 20. Deus tem obra na vida dela. Uma obra parecida, a mesma coisa. Você está recebendo 20 convites, mas é 2 casas que você vai visitar e eu vou te direcionar. Quem está obedecendo dos 2? Ela. Quem está caindo no sorriso de Deus? E ele? Emocionado em 2025. Que a mente está enganando ele, está mentindo para ele. Chega uma hora que ele vai cansar, não vai resistir, não vai aguentar. Na primeira luta que vier, estou fazendo tudo certo, o Senhor parece que está me ouvindo, eu estou sendo injustiçado, não quero saber mais de nada não. Não aprendeu a descansar, ele achou que era só ligar primeiro, colocar primeiro e vai embora. Tem que entender que existe freio, momento de parar também. Tem momento que você tem que parar, comer, ser alimentado, e o próprio Espírito de Deus te justifica. Tem pessoas que querem sair desenfreadamente. Não é assim, é tudo por direção. Por isso que eu falo, as coisas de Deus é direção. Paulo ia descer a Frígia, a Ásia, a Frígia. E a Bíblia vai dizer que ele foi impedido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo. Um cara que mandava uma tropa de soldados, mandava matar os cristãos. Agora está recebendo ordem. De quem? Espírito Santo. Do Espírito Santo. Ele, ó, não foi só os olhos que abriu, os ouvidos, o coração, a mente. Então não adianta achar que é só estar dentro da igreja. E o coração está longe. E os pensamentos mais distantes ainda. Você acha que Deus não está vendo qual é a intenção? Meu Deus, é forte. A pessoa vive o dia inteiro na prática do erro, conhecendo a verdade, chega à noite que é uma de samaritana. Uma de sã. Está errado, querido. Evangelho é transformação. Diga comigo, evangelho é transformação. E é um dever seu, querido. Se ninguém nunca falou isso para você, hoje eu te revelo, é um dever seu. Não é um dever de pastor. O pastor direcional quer ser salvo. Jesus é o caminho aqui, ó. Não quer, irmão, ó.
As pérolas são preciosas. As palavras são preciosas. O tempo é precioso. Nem Satanás desperdiça tempo. Ele está investindo com força para levar o maior número de almas. Aleluia, glória a Deus. Eu até falei com uma irmã, que eu visitei a casa de uma irmã aqui. Ela falou para mim assim: pastor, o senhor pode visitar em casa? Eu falei: só quando Deus mandar. Só quando Deus mandar. Se Deus não mandar, não manda. A gente tem que aprender a ouvir a voz de Deus. Você vai e aí Deus fica lá de fora. Não, eu quero ir onde Jesus está. Eu quero estar onde Jesus está. Pode se sentar. Você também tem que pensar desse jeito. O que está adianta? Você está na igreja hoje, amanhã você está lá na rodinha. Satanás está dando risada da tua cara, filho. Está debochando de você no mundo espiritual. Evangelho é conversão. Diga comigo: evangelho é conversão. Conversão é mudança de rota, direção. Deus muda a minha história. Se você, nas suas escolhas, não soube escolher estar em Deus, como Ele vai mudar a direção na tua vida? Antes de Deus começar o que a gente pede, tem que começar pela gente, querido. Tem que começar em mim. Quando eu falo, Senhor, quando eu coloquei os meus joelhos no chão e disse: Senhor, salva minha casa, salva minha família, Senhor. Guarda, protege. Quando os meus avós iam partir, o próprio Deus me deu a honra de efetuar o convite se eles queriam aceitar Jesus como único e suficiente salvador da vida deles. Batizar também. Cara. Irmão, eu sabia que meses depois eles iriam ser recolhidos. A Bíblia diz, Tiago 5,16: orava pelos outros, porque a oração do justo surte os muitos os seus deveres. O meu papel é orar por você, mas eu tenho o dever de orientar. Se eu tenho amor pela tua vida, então tem que haver correção. A Bíblia diz que Deus corrige os quê? Irmão, vai devagar. Irmão, não, tenha paciência. Irmão, vamos nessa direção. Irmão, calma. Freia as emoções. Ora mais. Jejua mais. Lê a Bíblia mais. Satanás empurrar o ser humano ao ponto de deixar o homem sem saída. A pessoa olha só o problema. Lógico, está olhando para os problemas, está olhando para Deus. Agora o crente está cercado de problemas, está olhando para o céu. Jesus no sinédrio, o povo julgando ele só olhando para o céu. Estevão sendo julgado no sinédrio, ele só olhando para o céu. Tiago, Pedro só olhando para o céu. Querido, para onde você está olhando? Para onde os seus pensamentos estão afirmados? A Bíblia diz que o sábio ele absorve a palavra de Deus, que é a palavra de sabedoria. E quando ele absorve, quando ele traz para dentro de si, a transformação é garantida. Mas o insensato, amanhã é um novo dia, amanhã é o tempo, vai dar tudo certo. Você vê que tem pessoas que a gente vai falar, elas se iram, acham que a gente está. Se o próprio Deus diz: respeitem os seus líderes, seja ele ministerial, profissional, seja ele dentro de casa, seja ele as leis que são regidas sobre a terra, existem leis que nós devemos respeitar, porque Deus está mandando. A pessoa vem para intentar contra mim a tua vida, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que Salomão ele descreve. A resposta branda desvia o que? O furor. Opa, peraí, a sabedoria está aqui. É eu que não tenho que me sujar. Quem está sujo vai se sujar mais. Mas quem está limpo vai reservar sabedoria dentro de si. A pessoa vem, amém, irmão, Deus abençoe. Não, Deus abençoe. Olha lá, é bunda mão. É assim ou não é? Olha lá, está fugindo. Irmão, cuidado com isso aí, viu? Cuidado com esse que pode, irmão. Porque quem volta é o leão da tribo de Judá para ele.
Ele só foi falar para o pai dele: Senhor, coloco nas tuas mãos. O próprio Deus disse: não consigo dormir. Você mexeu com a minha ovelha. A gente tem que ter muita sabedoria no que fala, no que pensa, porque a Bíblia diz acerca do adultério: só de pensar já pecou. Então, peraí, eu não consigo alimentar pensamentos bons. Por quê? Não lê a Bíblia, está cheio de televisão, está cheio de TikTok, cheio de Instagram, cheio de WhatsApp, cheio de fofoca, tudo que agrada a Satanás. Você também está cheio de Satanás. Ninguém vai falar isso para você, sabe por quê? Tá, ó. Agora, se você entrar numa consciência de querer ser cheio do Espírito, irmão, você vai ser destaque no inferno. Por quê? Separado do inferno. Os que são separados são perseguidos. Os que são separados são o quê? Perseguidos. Satanás, ele persegue quem é do Pai. Jesus não abriu a boca em nenhum momento para dizer que ele era rei dos judeus. Pilatos chega diante dele e fala: você anda dizendo aí que você é região? Ele diz: não, é tu que dizes. As próprias obras de Jesus trazem a justificação de quem ele era. Porque o pensamento, as emoções, o coração, o agir de Jesus, estava tudo vindo compartilhado no Espírito de Santo que desceu sobre ele, sobre a cabeça dele. O que você anda recebendo de instrução? Quem é que está falando com você nos últimos tempos? Quem é que anda governando a tua mente e te dando direção para transitar nessa terra? Porque a Bíblia vai dizer que nós vamos dar conta das obras que fluíram nas nossas mãos. As suas palavras, elas podem trazer condenação para a tua vida. Então você tem que ter a consciência de que você vai sair daqui de forma diferente da forma que você entrou. Como pastor, decidido a mudar os pensamentos, decidido a mudar as ações, decidido a descansar no Senhor e entregar nas mãos dele e vivenciar a justificativa dele. Pastor, mas eu fiz o bem, a irmã falou isso e aquilo. Quem justifica é Deus. Para de achar e pensar e absorver o que os outros pensam a seu respeito. Quem vai prestar conta diante do juízo vai ser você, das obras que Deus encarregou de colocar nas suas mãos. Então, quando você vê pessoas te cercando, problemas, é distração para te tirar do foco. Pastor, arrumei um serviço para ganhar mais. 3 meses livre das drogas, do assalto, do roubo. 3 meses livre. Peguei, tratei, oração, jejum, palavra, todo dia falava com ele. Começou a tirar habilitação, cobrando roupa, isso e aquilo, bem. Pastor, abriu uma porta de serviço boa para mim. Vou ganhar mais. Ele disse: não vai, é de Satanás. Foi. 1 mês e meio depois, já estava de volta no assalto, na prostituição, no uso das drogas. Uma escolha errada mudou o destino dele. Agora está dentro da cadeia. A Bíblia diz que as ovelhas sabem ouvir a voz do seu pastor. Eu não perco tempo, porque não me ouvi, não, viu, igreja? Ó, não acha que eu não perdi tempo com quem não me ouviu? Tem almas que gemem e eu vou perder tempo com quem não quer nada? Eu vou investir tempo em quem quer. São suas escolhas que está gerando um plantio e que gerará uma colheita para você mesmo. Não vai mudar a minha vida, não. Eu vou continuar sendo quem eu sou em Deus. Deus ainda não acabou. Ninguém está preocupado mais com isso. Em te entregar nas tuas mãos uma consciência daquilo que você está se tornando. No mundo espiritual nós não somos enxergue pelo que vestimos, pelo que temos. Não, querido. É pelo que nós pensamos, pelo que nós alimentamos, pelo que nós gesticulamos.
Quanto mais você age fora da vontade de Deus, mais Satanás ganha força. Aí a família é destruída. Tudo é destruído. E aí vai viver uma vida de choro. Ai, Deus não ouve a minha oração. Lógico. Você não aprendeu nem a falar com Ele, como é que Ele vai ouvir? Quando Ele ensina a oração dizendo, olha, perdoa as nossas dívidas como nós temos perdoado os nossos devedores, aquela oração é poderosa que Jesus estava ensinando. Antes dele pedir perdão, olha só, antes dele pedir para perdoar o pecado dele, ele disse, eu já perdoei, Pai. Me perdoa agora. Mas hoje não, o homem quer, não vou perdoar não, Deus, o Senhor viu que eu não fiz nada. É ele que está errado, é ela que está errada. É assim ou não é? O justo viverá pela fé. O justo é justificado pela fé do Pai, pela confiança no Pai. Fez, é Jesus que vai julgar. Abra tua boca para abençoar o teu próximo. Abra tua boca para orar pelos que vos perseguem. Porque não é fácil orar pelos perseguidores. Quem mais Satanás quer, quem mais te odeia, é quem mais Deus quer perto de você. Porque você é a pessoa que vai ajudar ela. Então Satanás tenta manter o máximo de distância possível, para que você não ajude aquela vida. Ninguém entende isso. Isso é uma revelação que o Espírito Santo me deu. O que mais persegue, olha só, o que mais me persegue, o que mais entra em conflito contra a tua vida, é o que mais precisa de você. Satanás entendeu que há um propósito na vida daquela pessoa em se chegar diante de você, através da sua vida, ela se converter a Deus. Mas o que Satanás faz? Tenta colocar uma barreira de ódio, para distanciar. O Espírito Santo me deu essa revelação. Aí eu entendi por que a gente deve orar pelos perseguidores. Se nós não entendermos isso, se nós não colocar o entendimento na prática, nós vamos viver uma vida desordenada. Aí não tem mudança, não tem transformação. Aí, irmão, esquece. Quando Jesus descer, vai descer para pegar o que é teu, o que não é vai ficar. Agora eu vou ficar aqui falando bonitinho para você, passando a mão na sua cabeça, dizendo sustenta lá, Satanás, dá ração para ele do pecado, continua no seu erro. Não vou compactuar. Vou continuar levando a mensagem do que é correto, do que é lícito. Quando a palavra chega no seu entendimento, Deus está gerando a oportunidade de você fazer novas escolhas. Paulo diz, não temos uma mente, não se conforme com este mundo, mas temos uma mente renovada em Cristo. Ele está dizendo, tem que ter pensamentos, tem que ter uma ligação de pensamento com as coisas que são do alto, não nos conforme com os pensamentos aqui de baixo. Então tem pessoas que não creem no mundo espiritual, e você anda com essa pessoa, você não vai crer no mundo espiritual. Sabia disso? Sabia disso? Se o seu líder não crê nas coisas espirituais, você não vai se tornar alguém espiritual. Quando Moisés diz assim, Deus, tá, o Senhor vai matar eles, vai me abençoar. E o que vão dizer a respeito do Senhor? Aí dizer que tirou lá do Egito para morrer aqui. Aí Deus falou, não, tá bom. Se ele pediu, eu vou te respeitar. Deus respeita a oração do líder, viu? Deus não pula etapas não, viu, irmão? Deus não pula etapas. Se ele deu uma ordem, ele dizendo, eu quero que a minha ordem flua dos teus lábios, porque ele diz, antes de algo vir até você, Deus já revelou os seus profetas. A pessoa é carnal. Carnal. Você vai se tornar carnal, meu. Enquanto a mente for carnal, vai se tornar carnal. Enquanto o entendimento, veja só, existe o conhecimento e o entendimento. Você conhece as Escrituras humanamente falando, mas você só tem um entendimento com revelação do Espírito. O homem, na sua consciência, escreve, mas na revelação e no entendimento do Espírito. Eu humanamente leio, conhecendo, mas só quem me revela é o autor dela, o Espírito Santo.
Eu não sei se você entendeu. Você pode até ler, conhecer, mas se não extrair o entendimento do Espírito, é impossível você se alimentar e guardar a palavra. Simples. Mas Satanás, ele não quer que você tenha contato. É só você dizer assim, ó, hoje eu vou ler a Bíblia, eu vou ler 10 capítulos. Rápido. Mas vai acontecer tanta coisa. Tanta coisa. É para te distanciar do conhecimento. E se eu conheço, eu pratico, eu falo, eu penso, eu respeito, eu vivo uma vida limitada em favor e na vontade do Pai. Sabe por que você trabalha? Porque Ele dá a oportunidade de você trabalhar. Sabe por que você deita e acorda? Porque Ele traz sua alma de volta para o seu corpo. Sabe por que você respira? Porque Ele mantém cada célula no seu corpo funcionando. E sabe por que você está de pé? Porque Ele te dá uma oportunidade a cada dia. Escolha fazer a escolha certa. A melhor resposta para o insensato é o silêncio. Diga comigo, a melhor resposta para o insensato é o silêncio. Insensato, não conhecedor, os que debocha, que zomba, o silêncio é a resposta para eles. Ó, amém. Deixa eu abençoar. Deixa eu abençoar. O prudente, ele sabe que a resposta branda é o quê? E desvia? O furor. Mas a palavra dura suscita o quê? A ira. Aleluia. Glória a Deus. Para Deus vai dizer assim, a língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a astúcia. A boca fala, o coração está cheio. É muito incrível isso. Você vai sair daqui se assemelhando ao homem prudente. Amém? Diferente da forma que você entrou. Está me provocando, vou pegar. Acabou isso. Satanás, não vou dar legalidade para você, não vou pôr ração, não vou te alimentar não. Porque tem hora que você olha, às vezes você fala assim, meu, dá vontade de ir. Né? É ou não é? A Bíblia diz, ireis, mas não? Pequeis. Opa, peraí, é mesmo, a palavra de Deus diz que pode irar, mas não pode pecar. Desculpa aí, Paulo. Deus está vendo. É assim ou não é? Sim. Você vê homens aí que antigamente tinham uma mente, tinham uma formalidade, tinham um pensamento. Antes o cara pisava no pé dele e matava. Agora não, ele tornou crente, ele tem que fazer o quê? Respeitar os limites de Deus. Eu demonstro que eu amo a Deus respeitando os seus limites. Eu demonstro que eu amo a Deus respeitando o quê? Limite. A Bíblia fala para a gente ser prudente em muitas coisas. Casamento, trabalho, isso e aquilo. Imagina se todo mundo, toda a sociedade, não carregasse o amor de Deus? Como ia ficar desordenado? O que equilibra ainda a humanidade são os justos e a oração deles. O que equilibra a humanidade são os justos que ainda oram. Se houver 30 lá, você destrói? Os 30 não. 20? Não. Só saiu Ló. Escuta, querido. Só vai escapar quem é justo. Só vai receber restituição quem é justo. A mulher estava com o coração nos bens. As coisas ficou para trás. Virou. Soube obedecer? Não, o coração estava onde? Nos bens. E os filhos? Zombando. Por que os homens não viram os anjos entrando? Porque não era carnal. Os anjos eram espiritual. Os homens não viram porque ele era carnal, sim ou não? Sim. Porque a Bíblia diz que os anjos ficaram que é invisível aos olhos humanos. O que Ló estava enxergando? O que Abraão estava enxergando? Homens prósperos. Quer se dar bem na vida?
mas eu falo para uma vida eterna, não só nessa vida. Isso aqui é só fruto, né? Assim eu posso dizer, tudo que nós praticamos aqui é só, digamos que é um pré-treino, né? Estamos sendo treinados aqui para ver se a gente é aprovado ou não para acessar o reino de Deus. Então, se a gente demonstrar obediência, temor e regar as nossas raízes com a palavra de Deus dia após dia, querido, tudo que você necessitar, Deus vai te dar. Não tudo que você pedir. Porque se tem coisa que Deus te dá, você se perde. Você esquece dele. Tem gente que é assim. Está na prova, está na cara de Deus. Venceu a prova, está na farra. Né? É ou não é? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A morte não é física, tá? É espiritual. Você tem uma alma dentro de você. Você vai prestar conta na sua alma. Você vai prestar conta. E eu, quando eu entendi isso, eu comecei a me preocupar. E eu sirvo a Deus por quê? Porque eu tenho medo de ir para o inferno? Não, porque eu tenho temor a Deus. A gente tem que entender que nós servimos a Deus por amor. Por temor. Pastor, vim aqui, pastor. O cara entrou. O cara me ligou lá do Braz. Nunca vi esse cara. O jovem me ligou de lá. Pastor, olha como meu primo está aqui e tal. Ora por ele. Não está sentindo bem, orei. Comecei a orar, um manifestou. Lá do Braz. Manifestou. Foi liberto. Aí terminou. Falei, irmão, é o seguinte. Você está sendo vítima de obra, de macumbaria, isso aqui. Pastor, o que eu tenho que fazer para desfazer isso? Eu tenho que matar a pessoa que fez? Certo, né? Já não. Falei, calma, irmão, você já está querendo se contaminar de novo? Acabou de sair, está chamando de novo? Aí eu falei, não, irmão, não é assim não. Você vai ter que ser lapidando agora. Pastor, eu preciso te ver hoje, eu vou aí, onde que é a igreja? Falei, tal lugar, assim. Chegou ele. Oi, pastor. Só arranca demônio? Arranca tudo, pastor. Sabe, Deus, falei, não, antes de falar de demônio, puxei a cadeira e falei, vou falar de Jesus para você. Vou falar da obra do Espírito Santo. A obra de Jesus é a obra de Deus. E Ele tem na minha e na tua vida. Eu não me preocupo com Satanás, porque a minha base é em Cristo. Glória a Deus. Puxei a cadeira, sentei e falei da obra de salvação. Quando eu terminei, o Dedé pulou. Para fora. Eu disse pro primo, tá vendo? Ia morrer a tiro, numa encruzilhada, numa confusão, numa briga. Aí Satanás, bravo. Bravo por quê? Deus revelou os projetos de Satanás. Falei, Satanás, você ia matar ele como? Fala aí. Aí ele falou. Aí o primeiro olhou e falou, meu Deus, é verdade. E ele não cria em manifestação. E manifesta com a chamada de vídeo, né? Pessoas na Bahia, em outros lugares, nossa. Quanta gente sofrendo, manifesta por telefone, chamada de vídeo, liga. Pastor, ora por mim, pá, cai lá do. O bicho, te odeio, maldito. Eu falo assim, oxi, se Deus mandasse te amar, eu te amava, mas eu te odeio também, porque nós estamos em guerra. Também, é o inimigo número 1. Meu inimigo número 1 é Satanás. A minha guerra não é contra o homem, é o que está por trás da mente do homem. É o que governa o homem. Então não sei, cara. Quem é que anda alimentando o seu pensamento? Começa a filtrar. Nossa, pensei nisso. Pergunta para Deus, Deus do céu, o Senhor está me dando essa revelação aí? Estou indo naquela festa lá, mas não vou fazer nada. Aí chega lá, vou ficar só no cantinho quieto. Aí daqui a pouco vem um enviado de Satanás, né? Satanás arquiteta tudo. Parceiro, olha o combo aqui que eu trouxe para nós. Só nós dois. Vamos chapar hoje. De graça, né? Acabou de ir na igreja, velho. Chamou mais 7 de volta. Saiu um, voltou 8 agora. Você está se distraindo, meu filho.
verdade. A Bíblia diz que o mal sai, e quando retorna a casa está vazia, traz mais? Aí eu estou falando. A palavra de Deus é o conhecimento que nos liberta. Então, você quer Deus? Começa a mudar seus pensamentos. Porque Deus te dá o poder de fazer ou não. Se não vem tentação. Se vem tentação, a Bíblia diz, não vem tentação nenhuma se não for o. Mas Deus é fiel e justo para promover o escape. Então quando você está lá, ai eu vou. Aí você lembra, a palavra diz que roda dos escarnecedores. Pessoa separada, coisa separada, ambiente separado, pensamento separado. É tudo separado, né Deus? Corpo, alma e espírito. Opa! Mas a carne está dizendo para mim, então dobra o joelho e fala, carne, quem te governa é o Espírito de Deus agora, né? As minhas emoções, sai. Convida Satanás para sair. Quer mudar de vida? Muda os seus pensamentos. Muda as suas escolhas. Muda as suas atitudes. Muda até mesmo as pessoas que te cercam. Satanás chegou diante de Eva e disse, é verdade, você pode comer dos frutos? Aí Eva, abre o boca. Não, Deus disse que eu posso comer de tudo, só não posso tocar naquela árvore ali do conhecimento. Quem falou para Satanás que não poderia tocar? Ela mesma, com a boca dela. Ela deu margem para sentar na roda dos escarnecedores e o quê? Blasfemar contra Deus através das atitudes. Então a gente tem que tomar cuidado com quem a gente ouve, com quem a gente fala, com quem a gente partilha coisas. Se eu ver que uma pessoa não é boa para estar do meu lado, eu vou ficar distante. Vou ficar distante, Agora eu vejo que pessoas podem agregar na minha vida. Por exemplo, você ora por mim? Eu oro. Então eu oro por você, cara. Na medida que você se preocupa comigo, eu me preocupo com você. Porque a Bíblia diz que se nós somos irmãos, nós temos que preservar um ao outro. Preservar os irmãos. E a criatura? Está na justiça de Deus. Quando se tornar irmão, quem sabe? A gente senta na mesma mesa. Parece ser até uma ação ruim, mas não é, uma preservação. Jesus não andava misturado com os outros. Terminava a ministração, alguém queria matar ele. O que ele fazia? Corria, ia para os pés do monte orar, falar com Deus. Ele ia sentar na roda, comer pizza depois do culto. Mas é o que mais vai ver, né? Ó. Nada contra, né? Desgordinho, né? Mas a cadeira chega e fica longe da mesa assim. Só pensa em comer, não jejua para ser uma bênção na vida de um povo. Não fala de jejum. Uma mulher entrou aqui e falou, meu pastor nunca falou de jejum, você acredita? Eu falei, acredito. O homem natural não conhece as coisas espirituais mesmo, não. Desculpa, irmão, é a verdade. Eu ensino o povo aqui a buscar, irmão. Você vê os meninos estão aqui, ó. Jejua, ora, lê a Bíblia. Tem que ser participante. Quer sentar na mesa, quer estar do meu lado, quer jogar comigo? Jesus disse, os que não unem, o que não ajuda é espalha. Você vai ver no final do versículo, acho que é logo depois do versículo 37. Os que não ajudam, espalha. Eu quero quem está comigo. Está comigo? Está jogando time Satanás? Tchau, filho. Eu vou julgar? Não, vou orar para Deus tirar. E Deus tira. Jesus não disse, Judas, não vou te dar a santa ceia, não vou lavar seus pés, sai daqui que você é o traidor. Não, ele disse, estou dando chance para se arrepender. No nosso meio tem um traidor, e no seu coração você sabe. Se arrependa enquanto é tempo, antes de me entregar. Assim eu posso trazer na consciência. Os que tinham temor, olhou para si e falou, será que eu? Preocupado? Judas não, Judas ficou lá, ó. Vou ficar quietinho para não olhar. As moedas já estavam no bolso. Filho. Jesus sabia o pensamento dele. Judas, por intermédio das suas atitudes, trouxe para ele condenação e morte eterna. Escuta, quem é pedra de tropeço, só ela mesma tropeça em si mesma. Quando a obra é de Deus, a pedra de tropeço só vai fazer a própria pessoa tropeçar. E a queda pode ser fatal.
Jesus está dando chance de arrependimento aqui nessa noite. Glória a Deus. Começa a se posicionar igual um homem ou uma mulher, tomando leite racional de Deus, e não o leitinho. Paulo diz que nós devemos nos alimentar de leite racional, ter consciência e firmeza, ser nutrido pelo alimento que vem do alto, pelo pão vivo que desce sobre as nossas vidas. Pedro preso, o anjo desce e dá alimento para ele, come e bebe. Elias preso, o anjo desce e fala, come e bebe, porque a jornada é longa. Ué, peraí. Vem alimento do céu, é óbvio, querido. Quando você está sincronizado com as coisas do alto, é óbvio que você é alimentado pelas coisas que são do alto. Sai da racionalidade humana, deixam te chamar de louco, e seja por Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. É louco, é fanático. Olha lá. Estou entrando, ó. Sou conhecido lá em Jerusalém. Meu pé está lá dentro. Estou conservando. Porque as pessoas acham, Alex, que eu aceito Jesus, levanta a mão, coloca o pé na Jerusalém, estou salvo. Não, querido. Não é desse jeito, não. A graça é de graça, mas ela te compromete. Não, eu posso ver minha vida do jeito que está, não precisa mudança. Não, então o seu pé sai de dentro da Nova Jerusalém. Forasteiro, desconhecido, e conhecido na terra e desconhecido no céu. Se você também tem amor por você, cuida da alma que está dentro de você. Aleluia a Deus. Se pelo menos isso você aprender, você vai entender o que é amar o teu próximo. Mas tem gente que não tem nem amor para si próprio. Por isso que a gente tem que ser envolvido pelo amor de Deus. Senão a gente não consegue fazer o que Deus manda. Porque o nosso combustível é o amor de Deus. Aleluia. Nós o amamos porque Ele nos amou? Ué, como que eu conheço o amor se não estiver dentro de mim? Nós o amamos porque Ele nos amou. Como que eu chego ao conhecimento do amor dEle? É porque Ele está aqui dentro de mim. E eu tenho a certeza que Ele me ama. E eu amo Ele porque eu sou recíproco com o amor que Ele me deu. E Ele quer que eu agora divida com os meus irmãos esse mesmo amor. Jesus disse, quando Ele estava pregando, os irmãos entram e falam, seus irmãos, sua mãe está lá fora, está te chamando Ele. Quem? Meus irmãos? Minha mãe? Meus irmãos, minha mãe, são esses que fazem a vontade do meu Pai. O que faz, o que pratica a vontade de Deus. Quem não pratica não é meu irmão, é criatura. Eu te julgo? Não, a palavra te julga. Eu te exponho? Não, a palavra te expõe por causa das suas decisões. Então você vai fazer, a partir de hoje, tudo diferente na tua vida. Para de dizer que seu marido não presta, que é um encostado, que é isso e aquilo, porque ele vai viver uma vida encostada porque você está profetizando isso na sua casa. Para dizer que sua mulher é isso e aquilo, porque você está profetizando para a sua mulher, para ela ser aquilo. Satanás está enchendo da mente, o teu coração, você está reservando e está dando legalidade para ele impulsionar a destruição do teu lado. Então começa a fazer as coisas diferentes. Amém? Amém. Amém ou não amém? Amém. Vamos parar de ser menino na fé. Vamos fazer como Paulo diz. Hoje eu sou maduro. Com a fruta, ela amadurecer, ela vai enfrentar o sol, o vento, a chuva, vai enfrentar várias circunstâncias, né? Não é? Então assim é o cristão que permanece também. Glória a Deus. Vai enfrentar lutas, mas vai perseverar. Aleluia. Vai se tornar alguém maduro, alguém pronto. Aleluia. Para viver colheita da parte de Deus. Amém? Vamos se colocar de pé. Vamos orar para encerrar. Glória a Deus.